Você já ouviu uma frase que diz que só erra quem faz? Pois é, essa frase eu já ouvi muitas vezes, centenas de vezes na minha vida, e é uma frase muito realística, porque de fato só erra quem coloca a mão na massa. Quem não faz, não vai errar nunca. E nós vamos falar nessa semana, o vídeo dessa semana, sobre os 5 erros mais comuns durante o teste de bomba. Errar nunca é bom, ele sempre vai dar um gostinho amargo na gente. Mas, apesar desses erros serem amargos, muitas vezes eles são necessários até para o nosso crescimento profissional e algumas vezes até pessoal. Mas a gente sabe que é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros. Em teste de bombas de incêndio não é diferente, até mesmo porque um erro pode significar a reprovação de uma bomba de incêndio, que é o sistema mais importante da sua rede, ou pode significar uma aprovação de uma bomba de uma forma também equivocada. Então é muito importante a gente prestar atenção e saber quais são esses 5 erros mais comuns. E no final desse vídeo você vai se sentir mais seguro em fazer o teste de performance de bombas, sem se preocupar pelo menos com esses 5 erros que são mais comuns da gente verificar em testes de performance de bombas de incêndio. Então vamos lá, quais são os 5 erros mais comuns nesses testes? O primeiro erro ele está muito relacionado à verificação ou uma leitura errada, e aí você passa isso para a sua curva, deixando assim a sua curva, podemos dizer, mascarada. Vamos dar um exemplo. Uma leitura muito comum que é errada é justamente somar a pressão de sucção com a pressão de descarga. Então, às vezes, a pressão de descarga aqui está dando 15 quilos e a sua pressão de sucção está dando 1 quilo, 1,2 kg. Então, na sua leitura, você precisa subtrair a pressão de sucção. A gente tem alguns reservatórios elevados de água que pode nos dar um plus, né? Nos dar uma pressão a mais na nossa bomba e a gente acreditar que a bomba ela está performando muito bem por estar com essa pressão mais elevada. Mas cuidado, porque essa pressão ela precisa ser retirada do teste. A pressão que vale é a pressão de descarga subtraindo a pressão de sucção. Fique atento, porque algumas bombas não têm um reservatório elevado. O reservatório ele está no mesmo nível da bomba. Então você não precisa se preocupar em subtrair essa sucção, essa pressão, por não ter essa pressão aí ajuda dessa altura manométrica. O segundo erro, que também é muito comum, é a leitura. Essa leitura dos manômetros de forma errada por conta da calibração. A gente encontra ainda alguns testes que você vai verificar as calibrações que precisam constar no relatório, eles não estão lá. E muito cuidado com isso, porque às vezes você tem um congelamento do ponteiro, às vezes ele está sem a glicerina, ele está pulsando muito, muito forte, e a pessoa que está fazendo o teste acaba induzindo qual é a pressão que está ali e pode errar, trazendo assim uma aprovação ou uma reprovação. Não só os manômetros precisam estar calibrados todo ano, mas também os medidores de vazão. Se você vai utilizar um medidor por ultrassom, você precisa verificar também se ele está utilizável da forma correta, ele está dando a leitura da forma correta. Uma coisa que você pode fazer para verificar se o seu medidor de ultrassom ele está funcionando, ou qualquer outro tipo de medidor de vazão, é você fazer algumas verificações em vazões conhecidas. Então, se você sabe que você tem um canhão de 500 GPM, você pode instalar o medidor ali, abrir esse canhão e verificar se ele vai estar dando ali. Se tiver metros cúbicos hora, vai dar ali 500 GPM, aproximadamente 114 metros cúbicos hora. Verifica, faz essas avaliações antes de fazer o seu teste para verificar se ele de fato está fazendo a leitura correta. Então, o segundo erro mais comum é justamente as calibrações erradas acabar te dando uma leitura errada. Terceiro erro, um erro também que é bastante comum, é você não individualizar o teste da bomba. Isso acontece muito em testes semanais. Teste semanal, tome muito cuidado, porque alguns arranjos hidráulicos para bombas de incêndio têm a linha de reciclo única para todas as bombas. E quando você tem uma linha de reciclo única, você tem um reciclo mínimo dessa bomba com um diâmetro pequeno, justamente para dar aproximadamente 10% da vazão total nominal dessa bomba. E quando você coloca duas bombas, você sobrecarrega essa linha de reciclo. Quando você sobrecarrega a linha de reciclo, você pode trazer alguns danos para a sua bomba. Inclusive, você pode verificar isso quando você coloca duas bombas em operação e você não tem vazão em campo, você está utilizando apenas a vazão mínima, a descarga normalmente ela fica superaquecida. Você pode trazer aí até a abertura da válvula de segurança
devido à pressão superior por estar com uma vazão muito reduzida, colocando duas bombas com uma vazão gigantesca. E isso pode acontecer durante o teste, e infelizmente é um erro que ainda é muito comum e pode trazer grandes problemas para você. Um outro erro, o quarto erro, agora mais comum, é justamente os alinhamentos feitos de forma equivocadas. Quando a gente vai fazer um teste de bomba, se for semanal, né, ele precisa estar alinhada apenas a bomba que vai fazer o teste. Em teste de performance de bomba de incêndio, você precisa verificar as bombas vizinhas, se elas estão também com suas manobras feitas da forma correta. Vai depender muito do arranjo hidráulico da casa de bombas que você vai estar operando. Esse exemplo que a gente está dando aqui, a gente vê que as bombas são bem individualizadas, né? Então as bombas aqui, eles têm o seu próprio reciclo. Mas tem bombas em que o seu reciclo, o seu teste, essa linha de teste aqui, ela está interligada com outras bombas. E se a outra bomba ela não tiver uma válvula de retenção adequada, funcionando, ela pode dar o fluxo reverso na outra bomba, fazer com que o rotor gire contrário, e aí você perde vazão no seu leitor e você vai reprovar a bomba, porque você acha que a pressão que está dando aqui, com o resultado de vazão, está baixo e você vai reprovar, sendo que a sua vazão está ok, só que ela está indo para outro lugar, está fazendo com que outra bomba gire e aí te gerar também um problema. Tudo vai depender muito do arranjo. É por isso que eu sempre falo para vocês que antes do teste, você precisa conhecer bem a casa de bombas em que você vai operar, para que você não faça algumas manobras erradas e acabe aprovando ou reprovando. Então aqui a gente conseguiu mostrar os 4 erros mais comuns. O quinto erro mais comum, que a gente também encontra, é no fechamento do relatório. A gente vê aqui que as curvas, a curva do teste e a curva original, elas precisam estar próximas. E muitas vezes os profissionais verificam isso aqui muito rapidamente e não fazem a avaliação da NFPA 20 dos percentuais de atendimento. Então, aqui precisa ter, né, em cada ponto, 95%, 5% de diferença, ou seja, tem que estar atendendo 95% da bomba. Aqui na shutoff, de 100% a 140%, e quando chegar no finalzinho aqui, ele tem que estar atingindo 65% da pressão nominal. Então, isso muitas vezes não é verificado, a bomba é dada como aprovada, e a seguradora, quando chega aqui, faz uma conta simples e verifica que sua bomba, de fato, ela está reprovada e não está aprovada. Esses 5 erros que nós citamos aqui, eles ocorrem mais comum, né, de uma forma muito comum e mais rotineiro do que a gente pode imaginar. Fiquem atentos a esses erros, a essas falhas que eu falei aqui, para que você também não cometa, e fique atento também ao seu arranjo, como é que está dimensionado, como é que está desenhado a sua bomba de incêndio. Procure ver os instrumentos se estão calibrados, verifique se existe uma altura, se existe um tanque de água, por exemplo, e faça as leituras lá na sucção e na descarga. Você juntando todas essas informações, esse quebra-cabeça, você vai conseguir montar um relatório muito bom e sem falhas. E o que a gente tem aqui como objetivo é justamente te mostrar e te ensinar e mostrar que isso é muito simples, é mais simples do que a gente imagina, apesar de ter muitas informações, apesar de ter muito cruzamento de informações, isso é simples, não é complexo, não é tão difícil como as pessoas imaginam. Vamos deixar aqui mais uma vez o convite para que vocês perguntem, para que vocês possam contribuir, falar sobre o que nós poderíamos falar em outros vídeos. E mais uma vez queremos agradecer muito a sua participação e por estar conosco mais essa vez. Uma boa tarde e uma boa semana para todos.